ter uma reflexão da palavra de Deus. E eu quero começar essa reflexão com uma pergunta: o que fazer para ser curado por Deus? Todos nós, em algum momento de nossa vida, nós precisamos da cura, seja física, seja emocional, ou seja espiritual. A Bíblia, ela nos mostra atitudes claras que movem o coração de Deus e liberam o seu poder para curar. E vamos ter essa reflexão através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela nos dá muitos testemunhos de pessoas que foram curadas. No livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de João, no livro de Atos, os evangelhos, todos os 4 evangelhos nos mostram testemunho de pessoas que foram curadas. E essas pessoas que foram curadas, elas tinham alguma coisa em comum. Essas pessoas, elas tinham fé no poder de Deus. Aquele leproso, quando ele chegou até o Senhor Jesus Cristo, ele se prostrou diante dele. E a Bíblia diz que quando ele se prostrou diante do Senhor Jesus, o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Aquele leproso, ele chegou confiando no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me curar, só basta o Senhor querer. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estendeu a mão para o leproso e disse: quero ser curado. Imediatamente a lepra desapareceu do leproso. Aquele homem, ele tinha fé no poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele foi curado. Temos a história da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher também que passou a acreditar no poder de Deus, no poder do Senhor Jesus, depois que ela ouviu falar. A Bíblia diz que aquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue, aquela mulher que havia despedido tudo os seus bens com os médicos e indo de mal ao pior, aquela mulher, quando ela ouviu falar do Senhor Jesus, ela creu no poder do Senhor Jesus Cristo. Porque aquela mulher, ela foi de encontro ao Senhor Jesus, mas ela estava pensando: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. A fé daquela mulher estava firmada no poder do Senhor Jesus. E o milagre foi tão grande que quando aquela mulher chegou por detrás da multidão, tocou nas vestes do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, saiu poder do Senhor Jesus para curar aquela mulher. Porque ela confiava no poder do Senhor Jesus Cristo. Então, para que nós sejamos curados por Deus, primeiramente devemos ter fé no poder do Senhor Jesus Cristo, ou no poder de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 28: todo o poder é
O Senhor Jesus é todo poderoso. Então, o Senhor Jesus, Ele tem poder para realizar qualquer milagre. Ele tem poder para realizar qualquer coisa. Porque Ele disse: todo poder pertence a mim. E Ele age a favor de cada um de nós quando nós temos fé no poder do Senhor Jesus Cristo. Que nós acreditamos. Esse meu problema é grande, essa enfermidade é grande, mas o poder do Senhor Jesus Cristo é maior. E eu creio no poder dele, que ele pode me curar. E eu creio no poder dele, que ele pode mudar essa situação. E eu creio no poder dele, que ele pode libertar minha família, transformar o meu lar. Eu creio no poder dele, que ele pode realizar este milagre. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele falou para aquela mulher, depois que curou ela, ele disse: a tua fé te salvou. A fé é a certeza das coisas que se espera. Quando você estiver orando por algo, você precisa enxergar por meio da fé o milagre. Aquela mulher, quando estava indo até o Senhor Jesus, ela disse: se eu tocar nele, eu sararei. Ela não estava indo acreditando que ela já estava curada. E assim o milagre aconteceu com ela. Então, um dos passos para ser curado por Deus é crer, é ter fé no poder do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada fala também que para receber a bênção de Deus é preciso orar com perseverança. Orar com perseverança. Muitas vezes nós oramos hoje, oramos amanhã, oramos depois da manhã, a bênção não vem, o milagre não vem, e aí nós precisamos ter perseverança. Lá em São José dos Campos, uma senhora, ela começou a fazer campanha de oração pelo neto dela. Eu estava na igreja lá, eu conheci ela, conheci o neto dela. A criança tinha nascido sem um fêmur, é o osso maior da terra. Tinha nascido sem um fêmur. E os médicos não sabiam o que fazer, porque nasceu sem um fêmur. A criança estava no hospital e essa senhora começou a fazer uma campanha de oração pela criança. Ela foi a primeira semana crendo, acreditando que o Senhor iria fazer o milagre na vida daquela criança. Ela orou. Quando no outro dia ela falou para o médico: faça um ultrassom da perna dele. O médico: por quê? Para quê? Não faça um ultrassom. E o médico fez um ultrassom da perna da criança. E no ultrassom apareceu um osso desse tamanho, no fêmur. E ela continuou fazendo a campanha. Ela foi na outra semana e novamente ela pediu: faça o ultrassom. Aí o médico fez e o osso estava maior. E ela continuou fazendo a campanha. Ela foi na quarta campanha. Toda vez que ela ia, ela pediu para o médico fazer a ultrassom e o osso estava maior. Quando ela foi na sexta semana, eu conheci essa mulher. Quando ela foi na sexta semana, aí o osso estava faltando 5 centímetros para fechar. A sexta semana. E o médico disse assim: eu estou admirado com isso. Isso é impossível. A ciência não explica isso. Ela disse: é o Senhor, o poder do Senhor Jesus Cristo. E ela disse: só falta agora uma semana para fechar esse osso, para completar
a obra. E aí ela foi na 7ª. Quando ela foi na 7ª, ela foi no outro dia e disse para o médico: faça de novo aí o ultrassom. Quando o médico fez o ultrassom, o osso do fêmur estava ligado. Perfeito. E o menino começou a caminhar. E o menino começou a correr. Isso é o poder do Senhor. Ela creu. Agora, se ela tivesse parado no meio do caminho, será que teria completado? Eu conheci essa mulher. Eu conversava com ela. Eu conheci também a criança. E eu vi a criança entrando dentro da igreja, andando. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele opera por meio da nossa fé. A fé, essa mulher creu, acreditou, ela não se entregou. O médico disse que não sabia o que fazer, mas ela creu no Senhor Jesus e o Senhor operou o milagre através da fé dela. Amém? Porque ela perseverou. Oração, perseverante é confiar. Eu oro hoje, eu oro amanhã, eu confio no Senhor que a mudança vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que a cura vai acontecer. Eu acredito e vai acontecer, porque o Senhor Jesus, Ele fala bem claro em Mateus 7,7: acreditar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo o que pede vai receber. É a promessa dele. Devemos também, a palavra de Deus diz que existem barreiras que nos impedem de ser curados. A Bíblia diz em Tiago 5,16: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sareis, para ser curados. Muitas vezes o pecado oculto impede a cura. Muitas vezes a mágoa, a amargura impede a cura. Por isso que o apóstolo Tiago, ele, pelo Espírito Santo, ele disse: confesse os seus pecados uns aos outros. Não guarde rancor de ninguém. Não guarde mágoa de ninguém. Porque isso traz doença. Isso impede a cura. A pessoa ora e a bênção não vem, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele falou bem claro. Por isso que Tiago, ele falou aqui em Tiago 5,16, porque o Senhor Jesus, Ele disse que Marcos 11,25: e quando estiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vai perdoar as vossas ofensas. Então o coração magoado, amargurado, um coração que não perdoa, não pode ser curado. Tem que ser curado primeiramente o coração. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele pode curar tanto o corpo, como a mente, como o coração. A Bíblia diz: se o coração nos condena, maior é Deus. Para completar, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele falou para o cego. O cego, lá em João capítulo 9, o cego estava ali, mendigando, e um dos discípulos dele perguntou: Senhor, ele nasceu cego por quê? Porque seus pais eram pecadores? Aí o Senhor disse: não, ele não nasceu cego porque os pais deles eram pecadores, mas ele nasceu cego para que se manifeste dele as obras de Deus. Deus, Ele tinha um plano na vida daquele cego. O cego não sabia. Muitas vezes acontecem coisas em nossa vida que nós não sabemos. Muitas vezes acontecem coisas em nossa vida para que a obra de Deus seja realizada em
sabia que Deus tinha uma obra na vida dele, mas Deus, ele tinha uma grande obra na vida dele. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, ele cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Aquele cego, ele não conhecia o Senhor Jesus, mas ele já tinha ouvido falar dele. Quando as autoridades perguntou para aquele cego: quem te curou? Ele disse: eu não sei, eu não conheço ele, só sei que ele é de Deus, mas eu não sei quem é ele. E diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que aquele cego, ele foi no tanque de Siloé, obedecendo a palavra do Senhor. A obediência, ela traz cura. A obediência, ela traz milagre. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que quando nós obedecemos: filho meu, não esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão anos longos de vida e paz e muita saúde. Ela é saúde para o teu corpo, a obediência à palavra do Senhor. E diz a Bíblia que aquele cego obedeceu as palavras do Senhor Jesus e lavou-se no tanque de Siloé. E quando ele voltou, ele lavou e ele passou a enxergar. Cego de nascença. E o Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Ele curou o cego, ele curou o aleijado, ele curou o surdo, ele curou o mudo, e ele é o mesmo hoje. Só basta crermos nele, ter fé no poder dele, não ter pecados não confessados, orar com perseverança e sempre ser grato. A Bíblia diz que nós devemos fazer súplicas com ações de graça. Sempre agradecer. Agradeça. Mesmo que você esteja doente, agradeça: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor já levou minhas dores naquela cruz, o Senhor já levou minhas enfermidades naquela cruz. Eu te agradeço, porque isso também é sinal de fé e confiança no Senhor. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia.